Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. O meu nome é William e eu sou formado em Ciências Biológicas. Tudo bem com vocês? Bom, a pedido de uma das pessoas do canal, a Brenda Caroline, me pediu que eu comentasse sobre a ação do ômega 3. Então eu fiz um pouquinho mais. Eu vou comentar então não só sobre o ômega 3, mas eu vou ramificar o ômega 3 em dois ácidos, importantes ácidos graxos que ele possui, e vou explicar direitinho para vocês o que a gente precisa saber para saber se a gente está aplicando corretamente o ômega 3 na suplementação do autista, ok? Então, por que surgem essas dúvidas em relação à aplicação no autismo? Primeiro porque algumas pessoas comentam que o ômega 3 ajuda na aceleração da fala, né? Então, já de imediato, né, eu exemplifico para vocês que isso não é verdade, tá? Na verdade, o que ajuda na ação da fala é o ácido DHA, né? Que é o ácido hexaenóico. Ah, mas o ômega 3 contém o ácido hexaenóico. Beleza, ele contém. Mas nós temos que saber a quantidade que contém no suplemento que nós estamos utilizando. E dependendo dessa quantidade, nós temos que fazer o cálculo correto. Porque dependendo de quanto a gente esteja aplicando, não vai fazer muita diferença. Então eu vou explicar para vocês direitinho e vocês vão saber aplicar corretamente isso, ok? Então tá. No ômega 3 existem esses dois ácidos, tá? O ácido pentaenóico, né? E o ácido hexaenóico, tá? A título de cadeia ramificada a nível químico, isso não é interessante para nós. Isso só vai ser interessante para o químico e para o bioquímico na hora de manipular. E eles vão perceber que o nome também é outro, né? Tem alguns nomes mais difíceis, então eu simplifiquei o nome para pentaenóico e hexaenóico, porque penta nós sabemos que é de 5 e hexa de 6. Poxa, William, mas qual é a diferença de 5 e de 6? Por que isso é importante? É importante a gente saber apenas por questão de aplicação. Por exemplo, o hexa a gente sabe que a cadeia é mais complexa porque é superior, né? Então existe uma cadeia mais complexa, então fica mais fácil da gente memorizar que quando é uma cadeia mais ramificada, é o hexaenóico, o DHA, a gente sabe que essa aplicação é para os neurônios. E quando se tratar de uma cadeia menos ramificada, que é pentaenóico, né, que é o EPA, a gente sabe que é para uma ação anti-inflamatória, ok? Então, você percebe aí que fica mais fácil da gente memorizar isso, ok? Então tá, quando você compra o seu suplemento, independente da marca, ele vem a quantidade em miligramas de cada cápsula. O meu, por exemplo, contém 1000 miligramas em cada cápsula. Mas desses 1000 miligramas em cada cápsula, está especificando nele que possui 18% de EPA e 12% de DHA. Então, como que eu faço para saber quanto que eu preciso ingerir, né? Isso é suficiente, né? Como que eu faço para saber? Então, a Organização Mundial de Saúde, se ela recomenda de 150 miligramas a 250 miligramas por dia, né, para pessoas saudáveis, nós estamos falando aqui de uma cápsula a 2 cápsulas diárias, quando se tratar de uma cápsula de 1000 miligramas e o DHA for 12%. 12% de 1000 dá 120, né? Então, se a Organização Mundial de Saúde recomenda 150 a 250 miligramas, se eu fizer assim
um balanço disso, se eu for ingerir dentro das 150, eu preciso pelo menos de 2 cápsulas diárias, ok? Então você vê que não é muito difícil de efetuar esse cálculo. E em questão de EPA, 18% de 1000 miligramas vai dar 180 miligramas. Então eu já estou dentro da recomendação. Então uma cápsula para ação anti-inflamatória e 2 cápsulas para ação de estruturação neuronal, né? O DHA ele vai agir na bainha de mielina, né? Nos neurônios, mas a título assim de conhecimento não é muito interessante para a gente se aprofundar tanto, porque a gente acaba esquecendo das especificações mais importantes. O mais importante é a gente saber que ele vai ter uma ação sináptica, ou seja, ele vai ajudar os neurônios na sua estruturação e nas interrelações ou na questão sináptica, né, deles. E isso vai proporcionar uma melhora, por exemplo, em quadro de Alzheimer, em quadro de Parkinson, né, em quadro de memorização. E fazendo um resumo geral, quando a ação ela é voltada aos neurônios, isso tem uma ação direta na fala, né? Isso ajuda muito na questão de elaboração do raciocínio, né? Então, quando você aplica corretamente, você sabe, tem o conhecimento de que o DHA ele é o importante, ele é o ácido importante, e você está fazendo a aplicação direcionada, né, do ômega 3 para a estruturação neuronal, você pode ter os resultados sim, os resultados eficientes, né? Agora, quando você não tem esse conhecimento, e o que acontece com algumas pessoas, elas acabam comprando o suplemento, dando em porcentagens, né? Sem saber a quantidade correta, ou às vezes até sem saber que contém pouco DHA naquela suplementação e não é suficiente para dar uma resposta, né? E surtir algum efeito para o autista, ok? Então é interessante a gente seguir essas recomendações certinhas, né? E procurar ter um pouco desses conhecimentos e na hora de comprar, a gente ler, né, o produto que a gente está comprando e também saber a qualidade do produto, tá bom? Como eu sempre disse com vocês, eu tenho desses produtos, né? O contato meu eu sempre vou deixando por aí pelo canal, né? Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar para vocês, tá? E agora também é interessante a gente saber que não só em suplementação, mas também dá para a gente adquirir esse DHA e esse EPA através dos frutos do mar, através de peixes de águas profundas, né? Salmão, atum, sardinha. Só que por que existe a suplementação? Porque a gente precisaria ingerir uma quantidade que a gente não está acostumado a ingerir na nossa alimentação. Então, essa quantidade não é suficiente. Então, existe a suplementação por conta disso. Também vocês podem adquirir em linhaça, né, semente de linhaça, semente de chia e também no grão de mostarda, ok? Espero que eu tenha conseguido responder para vocês e que vocês tenham gostado desse tema. Eu já estou chegando no final do vídeo. Eu espero vocês na próxima gravação, ok? E até mais.